trabalhando algumas estruturas que vocês já trabalharam também, rememorando essas estruturas, assim como sucos importantes, delimitantes do lobo frontal. O nosso suco, para começar, o nosso suco o que mesmo? Central, acompanhando a formação aí sim do giro pré-central, né? E do suco pré-central também, certo? Bem tranquilo, coisa que vocês já viram, repetiram novamente, e o surgimento, que vocês já viram semana passada também, de basicamente 3 giros frontais. Esse, né, que é o giro frontal e giro frontal. O frontal o que é esse? Superior, delimitado por esse outro giro, por um suco, que é o suco frontal superior. O giro frontal o que? Médio, delimitado por esse outro giro pelo suco frontal médio, certo? E aí a gente tem um giro frontal inferior, que é bem marcante aqui. Esse giro, agora a gente vai trabalhar, no caso, um processo de segmentação desse nosso giro. Então esse giro, o giro frontal inferior, também vai ser seccionado, ou seja, a gente vai poder dividir esse giro, separar esse giro em porções, ok? Então é importante que a gente tenha isso na cabeça. O giro frontal inferior é o único que eu posso segmentar por áreas específicas. Algumas delas já têm até funções que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, ok? Eu tenho, por exemplo, uma área que é um giro que é esse daqui. Esse giro aqui, perdão, giro não, essa parte do giro frontal inferior é chamada de parte o quê? Opercular. Então a parte opercular é essa daqui. Só para orientação de vocês, ele se deriva diretamente do giro pré-central. Então eu vejo a conexão, vejo ele sendo formado a partir desse giro pré-central também aqui. A gente vai apresentar também outro giro, outra porção, né, que tem como característica ter forma de um triângulo. É uma parte do giro frontal inferior que nós chamamos de parte o quê? Triangular. Porque tem um formato de triângulos. Ora, pois, então tem uma parte triangular aqui. E por fim, vamos ter o último giro, que está mais próximo à região orbital, certo? Essa última estrutura, essa última parte, que é essa daqui, é chamada de parte o quê? Orbital, certo? Então, parte orbital, ok? Então, temos parte opercular, parte triangular, parte orbital, que constitui, no caso, esse nosso giro frontal inferior. Tranquilo para vocês, né? Essa subdivisão. Só entendo que esses giros, alguns deles vão ter relação direta com áreas corticais que o professor Magnaldo vai trabalhar, como é o caso do giro ou da parte opercular e triangular, que formam em conjunto uma área cortical relacionada também à motricidade, que é a área de Broca, certo? Relacionado à motricidade da fala, ao controle motor e planejamento motor da fala, ok? Tranquilo para vocês, senhores e senhoras? Muito bem. Bora lá. Só avançando aqui. Aqui é só o superior, nível superior, né? Aqui os giros, mas eu quero pegar essa imagem. E aí nessa imagem a gente vai ter os giros na face inferior do nosso encéfalo. Na face inferior, na visão inferior do encéfalo, a gente vai ter algumas estruturas importantes que vocês já trabalharam, como é a questão do trato olfatório. Então vocês já viram a formação do trato olfatório lá no P3, muito bem distante lá no P3, onde esse trato olfatório ele tem uma relação direta com uma região formada por células ganglionares, né, olfatórias, que dá essa conformidade bem robusta em relação ao bulbo, né, ou bulbar em relação à ponta desse trato. Portanto, nós temos aqui
o trato olfatório, tá certo? Dessa região até aqui nós vamos ter o trato olfatório e a partir daqui uma região mais cheiazinha que nós chamamos de bulbo olfatório. Então temos o bulbo, temos o trato olfatório, ok? E aí esse trato vai ser dividido em dois ramos, né? Ramo ventral, ramo dorsal e aí seguindo pelo córtex entorrenal, o córtex relacionado à percepção auditiva, né? Sempre lembrando uma coisa, aonde fica o nervo, professor? Aonde fica o nervo olfatório? Só para rememorar vocês, né? Para relembrar, o nervo olfatório, ele sai daqui, do bulbo olfatório, atravessa aquele nosso ossinho, que a gente chama de osso etmoide, por uma lâmina, que é chamada de lâmina tribiforme, e se assenta justamente na área olfatória da nossa cavidade nasal, certo? Então, lembrando, eu não tenho um nervo olfatório, eu tenho milhares de nervos olfatórios microscópicos que saem do bulbo e vão em direção à cavidade nasal, ok? Então é um pouco mais distinto do que outros nervos, tá certo? A questão é que, posteriormente a esse, assentado, né, sobre o tecido cortical, esse nosso trato vai apresentar logo abaixo dele isso daqui. Isso daqui é um sulco e o trato fica sobre esse sulco, né? Dá para ver que a gente tem aqui, ó, um trato seccionado. E aí esse sulco vai ter um nome também. Qual o nome desse sulco? Sulco olfatório. Sulco olfatório. Então a gente tem um sulco olfatório, ok? Aqui, aonde o trato olfatório fica, né, localizado. E aí de um lado a gente tem um giro, que é um giro onde vai apresentar essa característica, né? Ou seja, um giro reto. Ele tem essa característica em relação ao trato de seguir o trato olfatório, se apresentar bem longitudinal em relação a ele. Então nós temos o giro reto e nesse outro lado, mais lateralmente, vamos possuir todos esses giros que não possuem um certo padrão. Então eles não têm um padrão, eles vão ter uma distribuição que pode vir a variar de acordo com o indivíduo, né? Ou com o antímero. Portanto, esses giros são chamados de giros orbitais, tá certo? Então temos os giros orbitais, aqui também distribuídos nessa área orbital, junto com os sulcos orbitais também, ok? Muito bem, então temos essa nossa organização em relação a essa região frontal, né? Lembrando que a gente vai trabalhar a partir de agora também as características relacionadas, nesse caso, ao nosso a organização cortical, né, funcional do córtex cerebral, que a gente vai trabalhar com o professor Marinal. Okay? Acredito que vocês não tenham visto, né, os principais giros da face medial do cérebro. Sim. Né? Você quer falar, Josinho, ou fala? Não, da face medial do cérebro? Sim. Não faço, pode falar. Posso? Pode, não. Então, gente, olha só. Então, aqui no primeiro vídeo de aula, eu mostrei para vocês que a gente estuda esse cérebro em 3 faces, né? A face superolateral, tá? Onde você tem o giro frontal superior, médio, inferior, os 2 sulcos. A face inferior, onde o Joãozinho mostrou agora há pouco, né? Os giros orbitais, o giro reto, né? Os sulcos orbitais, o sulco rinal, tá? E agora falta, né, a face medial do cérebro. Tá? Vocês já iniciaram o estudo da face medial, quando vocês viram o cúneo e o precúneo, né? Então isso vocês viram, tá? Então falta essa parte mais anterior da face medial, tá certo? Que corresponde boa parte dele, de fato, tá, do lobo frontal. Então esse primeiro giro que vocês estão vendo aqui, ó, é a continuação do giro frontal superior. Então, o giro frontal superior, tá? Ele tem, ó, o seu início nessa posição, tá certo? Ó, mas ele medializa, ou seja, ele se torna medial aqui. Então, toda essa parte desse giro ainda é giro frontal superior. Beleza? Então, tudo isso aqui, gente, é giro frontal superior.
certo? Aqui é o giro reto, que vocês viram na face inferior, tá? O giro reto. E aqui, logo acima do corpo caloso, o giro do símbolo, né? Que o Josinho mostrou para vocês na semana passada, tá? Então, só retomando, ó, desse sulco para frente é a continuação do giro frontal superior, tá? Então, toda essa extensão é giro frontal superior, mais abaixo o giro reto, certo? Acima do corpo caloso, a gente tem o giro do símbolo, tá? E o sulco do símbolo, certo? Então, o sulco do símbolo vem logo acima do giro do símbolo. Então, tudo isso aqui é o sulco do símbolo, ó, que termina, tá, no sulco que nós chamamos de sulco, tá, precúneo. Precúneo. Aqui, né, o giro precúneo. Então, esse é o sulco precúneo. Então, ele vem como sulco do símbolo, tá? Ele para aqui e ele dá continuidade como sulco precúneo, certo? Do mesmo jeito, ó, giro frontal superior, né, a continuação, e quando chega nesse sulco, eu chamo esse sulco de sulco paracentral, tá? Então, o sulco paracentral, ele marca o final do giro frontal superior. Depois você tem o giro paracentral. Veja que o sulco ele recebe o nome, né, que antecede. Então, se é o sulco paracentral, tudo isso aqui é o giro paracentral, tá? Aqui é o sulco precúneo, tudo isso aqui é o precúneo. Beleza? Tudo bem até aqui? Você está vendo esse cortezinho aqui em cima, ó, esse sulco? Esse sulco é o sulco central. Então, o sulco central que você vê muito bem na face superolateral, ele termina exatamente aqui. Então, o que eu tenho de informação? Que desse sulco para frente é lobo frontal. E desse sulco para trás é lobo parietal. Por isso que vocês estudaram, né, quando estava estudando lobo parietal, o precúneo. Certo? Porque ele estava lá. E depois a gente estudou o cúneo, tá? Que é o lobo occipital, porque a gente estudou parietal e occipital juntos. Ele recebe o nome de giro frontal medial também? Qual? Esse aí, Esse aqui? frontal superior. Não, Esse é face medial. É porque aqui no neto está dizendo que é giro frontal medial. Na verdade é a face medial do giro frontal superior. Só existem 3 giros frontais superior, giros frontais, superior, médio e inferior. Só que você tem a parte medial dele e a parte lateral dele, certo? Mas ainda é giro frontal superior. Tudo bem, gente? Ok? Quer que eu dê mais uma passada ou tá tranquilo? Peraí, professor, esse sulco, aqui na imagem tem ramo marginal do sulco do símbolo. Qual é o outro nome que você falou? Precúneo. Sulco do Precúneo, precúneo. exatamente. Tá? Aí vamos lá, ó. Vamos continuando, tá certo? Então acho que faltava isso para completar os principais giros e sulcos do que a gente viu aqui, certo? E aí a gente entra nas áreas funcionais do lobo frontal, tá? A proposta é que, de fato, a gente, nesse momento, só visualiza o lobo frontal, tá certo? Vocês vão ter a oportunidade de estudar todas as áreas funcionais cerebrais, inclusive retomar o conhecimento em relação ao lobo frontal das suas áreas funcionais. A gente vai retomar isso lá na frente, tá certo? Mas para ficar muito claro, tá? A gente divide esse lobo frontal que vem daqui, ó, do sulco central até, né, essa parte mais inferior, então toda a extensão, por isso que ele é o maior lobo. Inicialmente a gente divide em 2 metades, tá? Uma metade anterior e a outra metade posterior, certo? A metade posterior, tá certo? Que vem até, ó, o sulco central, ela é toda motora, certo? Ou seja, as áreas que estão na metade posterior do lobo frontal, toda ela é motora, tá? Já a metade anterior desse lobo frontal, tá? Ela é uma área terciária. Ou seja, como eu disse no início da aula, tá? É uma área envolvida com as funções mais complexas que o ser humano ele pode, tá, chegar, tá certo? Que é inclusive o que diferencia ele dos demais animais, tá? É essa área mais anterior do lobo frontal muito bem desenvolvida, tá certo?
Vamos começar pela motricidade, tá? E a colega, como é o nome dela? Ellen? Ellen, né, ela falou da função primária motora, da função secundária. Então chegou o momento da gente organizar as ideias, beleza? Para vocês compreenderem. Então vamos primeiro destrinçar essa parte motora, depois a gente vem para essa parte terciária, tá? Então, gente, para você realizar um movimento, esse movimento ele precisa ser planejado, tá certo? Inclusive a fala, ninguém diz assim, saiu sem querer. Mentira, não tem como sair sem querer. É tudo planejado, é tudo arquitetado, tá? E para a motricidade, esse planejamento da motricidade parte de duas áreas secundárias, beleza? Ou melhor, 3 áreas secundárias, tá? É porque uma não é tão secundária e pode confundir vocês. Mas parte de 3 áreas, melhor dizendo. Então, todo esse planejamento motor parte de 3 áreas específicas, tá certo? No lobo frontal. A primeira, ela é mais superior. Ela corresponde a toda essa área aqui, ó. Veja que ela está à frente do giro pré-central. Então, toda essa área tracejada aqui é uma área que eu chamo de área motora suplementar. Tá certo? Então, quando você quer movimentar alguma coisa, todo o planejamento desse movimento é realizado por essa área motora suplementar, que fica exatamente nessa área. Então, ela inicia aqui, tá? E é possível ela se estender para a parte medial. Consigo compreender? Então, ela sobe aqui, ó, e depois ela desce na área medial, tá certo? Então, toda essa região é a região motora suplementar, tá? Abaixo dela e ainda à frente do giro pré-central, nós temos outra área, tá? Aqui, ó, chamada de área pré-motora. Área pré-motora. Qual é a função da área pré-motora? Também planejar. Alguns artigos, alguns pesquisadores tentaram discriminar, conforme o movimento, quais eram as áreas, tanto motora suplementar ou pré-motora, que estavam discriminadamente em um determinado movimento. Tá? Então, por exemplo, eles queriam provar, para mexer o membro superior, eu uso a área motora suplementar. E para mexer o membro inferior, eu uso a área pré-motora. Então, isso foi só um exemplo. Tá? Então, eles queriam discriminar determinados movimentos restritamente em cada área. O que eles concluíram? Eles concluíram que todos os movimentos, tá, podia ter mais ação de uma área do que a outra, mas sempre as duas estavam envolvidas nesse planejamento motor. Deu para compreender? Então eles não conseguiram discriminar, o que mostra que a área motora suplementar e a área premotora, elas sempre estão interligadas. Certo? Tudo bem até aqui? Lembrando que são 2 áreas secundárias, tá? Essa outra área um pouco mais embaixo, e aí como o Joãozinho explicou, tanto a parte opercular como a parte triangular, tá? Toda ela é uma área chamada de área de Broca ou Broca, tá? Essa área de Broca, ela também tem função de planejamento motor, certo? Só que ela tem algo a mais do que planejar. Ela é responsável pela compreensão sintática das palavras. Por esse motivo, é que Ângelo Machado é um dos principais autores de neuroanatomia e neurofisiologia, né? Que é a neuroanatomia funcional, o livro dele, tá certo? Ele fala que a área de Broca é uma área terciária e não secundária, tá? Então, a área de planejamento motor, tá certo? Perpassa pela área motora suplementar e premotor. Quando se trata da linguagem da fala, a área de Broca também planeja. Entretanto, ela vai além do planejamento. Ela é responsável também pela compreensão sintática, tá? E é por isso, pela essa capacidade de compreender
que é algo muito mais superior, ela é considerada uma área terciária. Tá? Por isso que eu fiquei na dúvida se eu digo 3 áreas ou 2 áreas. Então, 2 áreas secundárias e uma terceira área, tá? Que é a área de broca. Mas aí, a outra literatura fala que é secundária, né? Pois é, eu vou pelo Ângelo Machado. Tá? Por quê? Porque eu concordo com ele. Inclusive, você encontra a área motora suplementar e pré-motora em ambos os hemisférios cerebrais. Certo? Você tem nos 2 hemisférios cerebrais. Agora, a broca, você só encontra em um hemisfério cerebral. Ele é dominante em um hemisfério. O que mostra, o que prova mais ainda, que ele é uma área terciária. Porque essa questão da lateralidade só acontece em áreas terciárias. A área primária e secundária existem em 2 hemisférios cerebrais. Fica claro, gente? Tranquilo? Beleza. Professor, então vamos pensar como acontece o movimento. Vamos lá. Depois que eu planejo o movimento, interligando área motora suplementar e pré-motora, ou área de broca, se envolver a linguagem, tá? Vai para onde? Gente, depois que esse movimento ele é planejado, essas informações elas vão lá para o núcleo da base. Lembra dos núcleos da base, que a gente estudou semana passada? Lembra? Da via amiga estriatal, vocês estudaram? Pronto. Essa informação ela desce, esse planejamento motor. Os núcleos da base vão modular o movimento, ou seja, ele vai dizer como esse movimento vai ocorrer, qual é a força que vai ser exprimida, quais são os músculos que vão contrair e relaxar. Então, os núcleos da base eles são essenciais para essa modulação. Depois que passa pelos núcleos da base, essa informação volta para o córtex. Mas volta para onde? Para cá. Para a área motora primária. Beleza? Para quê? Porque depois que eu planejei, depois que eu modulei, agora eu vou executar. Então, parte do giro pré-central, isso é anatomia, mas para a área motora primária, que é a funcionalidade, parte o comando da execução. Certo? Que é uma área primária, ou seja, é uma ação que não existe complexidade. As funções mais complexas já passaram, que foi planejar e modular. Agora é só mandar executar. Ficou claro isso aí? E aí fica mais interessante agora, gente. Nesse giro pré-central, existe o que nós chamamos de somatotopia. Alguém sabe o que é isso? Somatotopia? Não. Cada área desse giro, ele é responsável por uma parte do nosso corpo. Tá? Deu para compreender? O nosso pé, quando quer movimentar o nosso pé, a área de comando parte da parte mais medial do giro pré-central, tá? E aí, ó, o pé, para movimentar o pé, é mais medial, na face medial. E aí ele vem subindo, ó, perna, coxa, quadril, tá? Membro superior, tronco, membro superior, cabeça. Então ele vem, tá? Distribuindo as partes do corpo em toda a extensão do giro pré-central. Existem, né, os homúnculos de Penfield, tá, que exatamente ele quer demonstrar, pelo tamanho das estruturas com relação ao movimento, como é essa distribuição no córtex motor. Certo? Então, é assim que funciona. Pode falar. Motor e sensorial ou só motor? Motor e sensorial. Isso tanto serve para o giro pré-central como para o giro pós-central. Essa mesma distribuição que você tem, raras algumas modificações, acontece, tá? Na parte sensitiva. Beleza? Mas, como a gente está trabalhando a parte motora, então a parte motora acontece do mesmo jeito. Então, se você tem um AVC aqui, ó, especificamente aqui, o que vai acontecer? Você vai planejar o movimento? Sim. As áreas de planejamento estão intactas. Tá? Você vai ter problema na modulação? Não. Os núcleos da base estão intactos. O que você vai ter problema? Na hora da execução. Beleza?
Aqui essa área é responsável pela cabeça, então você terá dificuldade em movimentar a cabeça especificamente, certo? Dificilmente a gente conta esses casos, mas é só para vocês terem noção, tá? Que existem, né, uma distribuição do corpo nesse giro, tá, pré-central, que é a nossa área motora primária. Tá claro, gente? Isso aí para vocês, beleza? Professor, isso acontece com a área de Broca também. A área de Broca vai planejar o que vai articular, vai lá para os núcleos da base, os núcleos da base modulam o movimento, vai voltar para a área específica e o movimento acontece, ou seja, a execução do movimento. Tá certo? Professor, e se eu tiver a área motora primária intacta? O meu problema for na área suplementar ou área pré-motora. O que vai acontecer com o movimento? Ele vai ser executado? Sim ou não? Está intacta? Não. Como é que você vai executar o movimento que você não planeja? A não ser que se for em espelho. Ou seja, quem planeja é outra pessoa o movimento para você. Você apenas imita. Que aí é outra área cerebral. Beleza? Deu para compreender? Então, lembrar que são áreas secundárias e primárias, tá? Que encontram no hemisfério oposto. Aí é só voluntário ou involuntário? Aqui é tudo voluntário. Tudo que parte do córtex é voluntário. Tá? Tudo que parte do córtex é voluntário. Beleza? Tudo bem, gente, ok? Pronto. Saindo da parte motora, que é essa parte mais posterior do lobo frontal, a gente vem para a parte anterior, certo? Em uma área gigantesca que nós chamamos de área pré-motora. Então, tudo isso aqui, gente, ó, tudo isso aqui é uma área pré-frontal, tá? Pré-motora não, pré-frontal, tá certo? Toda essa área é a área pré-frontal. E ela é simplesmente responsável, tá, por funções como memória de poder de trabalho, que é aquela memória a curto prazo, tá? Que é aquela memória que você pega a informação rápida, tá certo? Como por exemplo, tá? Anota meu número de telefone aí, meu número é tal. Você pegou aquela memória muito rápida, tá? Se essa memória ela será consolidada ou não, você tem influência sobre isso, beleza? Que aí você vai ter que jogar para outras áreas, como o hipocampo vai consolidar e jogar para outra área do cérebro humano. Certo? Então funciona mais ou menos assim a questão da memória. Tu é responsável pela memória de trabalho, é responsável pelo planejamento do que você vai fazer no dia, por exemplo. É responsável pelas tomadas de decisões que você faz na sua vida, tá? É responsável pelo controle emocional, tá? Por viver em sociedade respeitando regras, tá? Então tudo isso é responsabilidade dessa grande área chamada de área pré-frontal, tá? Tem pessoas que em uma colisão frontal, tá, perde rapidamente todas essas funções, né? Pela concussão cerebral, tá certo? Então você tá lá no carro, bateu o carro frontalmente, você botou a testa no para-brisa, a pessoa vai socorrer você e pergunta, como é teu nome? Teu nome, aí você, né? Entendeu? Então assim, você tem aquele apagão, né? Porque isso é uma forma de defesa do sistema nervoso central, tá? Mas depois você vai retomar essas atividades, né, do lobo frontal, beleza? Então essa área do lobo frontal é uma área terciária, gente, tá? É uma área terciária, certo? E ela tem suas subdivisões que eu vou mostrar para vocês agora. No colégio meu sofreu um acidente de moto, ele perdeu várias, tudo isso aí, né? Inclusive, Mas ele parece perdeu filtro. definitivamente ou... Hã? Ele perdeu definitivamente? Não, com o tempo foi recuperando, mas ele ficou assim, ele perdeu muita capacidade de trabalho, ele não consegue executar, ele não consegue trabalhar e parece que perdeu o filtro. Tudo que vem na cabeça dele ele fala. Isso é questão de comportamento social, tá? Respeitar regras, tudo, essas coisas, tá? Vamos lá, gente, olha só. Então tá aqui, ó, a área motora do lobo frontal e aqui a área terciária do lobo frontal. Essa vista, gente, é uma vista supralateral, né? Supralateral do cérebro. Então nessa margem, gente, nós dividimos esse lobo pré-frontal, ou essa área pré-frontal, em
córtex pré-frontal dorsolateral, tá? E córtex pré-frontal ventrolateral, tá? Então, inicialmente, nós dividimos aquela área pré-frontal em córtex pré-frontal dorsolateral, tá certo? E área pré-frontal ventrolateral. Inclusive, essa área aqui embaixo, essa área que está aqui embaixo, onde estão os giros orbitais, tá certo? É a área ventrolateral, tá? Não é órbito frontal, não. Não, órbito frontal já é uma sub-região do córtex pré-frontal ventrolateral. Ah, então, eu peguei as referências meia doida. Isso, exatamente. Então, ó, essa não, você tá certa quando diz que aqui é o córtex órbito Não, frontal. ele está dizendo que a área pré-frontal tem essas 3 áreas. Não, as 3 áreas é a área medial, que é essa aqui, ó. Essa área medial, tá certo? Que está na região medial do cérebro. Então, quais são as 3? Pré-frontal dorsolateral, pré-frontal ventrolateral, tá certo? E ventromedial, tá? Então aqui, ó, dorsolateral, ventrolateral e ventromedial, tá? Então, o córtex pré-frontal é dividido nessas 3 áreas. Agora, nós temos as sub-áreas, tá? E a área órbito-frontal, ela faz parte do córtex pré-frontal ventrolateral. Beleza? Então aqui já é uma sub-área, tá? Tudo bem? Então são essas 3 regiões que a área pré-frontal ela é subdividida. Tá? Existe a história de Phineas Gage, que é um homem lá na época ainda que estavam construindo as ferrovias de uma cidade da Europa. E aí ele foi explodir uma pedra, tá? Para que essa ferrovia passasse, né? Ela estava na frente de onde a ferrovia estava vindo. E aí, naquela época, era muito arcaico, né? As formas de explosão. E aí ele pegou um barril de pólvora, tá certo? Botou próximo de uma pedra para acender. Só que ele estava compactando a pólvora, né? Para ser uma explosão muito grande. Então ele pegou uma barra de ferro e começou a fazer isso aqui, ó. Compactando a pólvora. Só que quando ele deu uma pancada, né? Foi isso. Então explodiu, tá? E essa barra de ferro, ela entrou aqui assim, ó. Ela entrou aqui, ó. Aqui logo assim, perdão, logo abaixo do olho aqui, ó, olho esquerdo, tá? Entrou Phineas Gage. Entrou aqui, tá embaixo e saiu no topo da cabeça essa barra de ferro. Parecia uma lança. Então, destruiu grande parte, tá, da sua área pré-frontal. Segundo os artigos, né, ele teve isso, ele caiu, né, ele desmaiou, depois ele acordou, conseguiu se levantar meio cambaleando, tá, andando, se movendo, tá certo? E aí ele foi levado pelos colegas, tá, ao médico, tá certo? O médico analisou todas as atividades, inclusive disse que ele morava no primeiro andar, ele subiu a escada com auxílio, tá certo? E aí o médico, ele cuidou do médico e foram observando ele ao longo do tempo. Descobriu, tá, que ele não teve alteração motora nenhuma. Isso quer dizer, de fato, que a lança pegou somente a área terciária, não pegou nenhuma área motora, tá? Então, primeira coisa foi isso, tá certo? Segundo, o que foi observado nele? Mudança de comportamento, tá? Foi daí que se começou o estudo da neurociência, tá? Que é o estudo do comportamento humano diante das áreas das funções cerebrais, certo? Então ele era um cara calmo, era um cara sério, tá certo? Se tornou completamente agressivo e promíscuo, tá? Foi daí que eles perceberam que as áreas que estavam lesionadas eram responsáveis por essas funções, tá certo? Então essa área terciária, gente, é uma área importantíssima para a saúde, para a vivência da humanidade, né? Como eu disse, quando você tem uma emoção, e essa emoção é gerada pelo sistema límbico, ela vai ter conexão sempre com o córtex pré-frontal. Sempre.
aquelas pessoas que têm a área pré-frontal desenvolvida, ela tem a capacidade de domar as emoções. Aquela pessoa que não tem, tá, a área pré-frontal desenvolvida, ela não vai conseguir exercer influência nenhuma sobre a sua emoção. Quando se fala hoje muito em inteligência emocional, é exatamente a capacidade que você tem de domar os teus instintos, domar as suas emoções, que é instintiva. Tá certo? Como faz para desenvolver essa área? Não, é a idade mesmo. A idade é um fator determinante para o desenvolvimento. Então, o córtex pré-frontal, ele está, né, desenvolvido entre os 25 e 30 anos de idade. Tá? Então, lembra que eu disse no início? Por isso que a maioridade era para ser postergada. O certo mesmo era ser maioridade a partir dos 25 anos de Com idade. certeza acontece alguma coisa aí que tem muito mais de 30 que não tem inteligência emocional. Ou a quinta série não saiu ainda, né? Ninguém. Estamos comentando sobre a fisiopatologia da transtorno bipolar. É bem difícil entender, mas é como se tivesse uma hiperatividade da amígdala do meio hipocampo e uma hipoatividade do córtex pré-frontal. Exatamente. Então, aí chama de como top-down, como se o córtex, a amígdala e o hipocampo estimulando e aí o córtex pré-frontal como se fosse um oprimido. exatamente, é isso. E é isso que os artigos eles vão falar para vocês, tá? Porque na atividade que vocês têm, né, a última estação que a gente vai fazer junto para a gente encerrar nosso momento, tá? Ele faz o seguinte, ele pede para você dar uma lida nesse manual diagnóstico, tá certo? Pediu para você fazer a leitura especificamente da página 139, que fala sobre o transtorno bipolar do tipo 1, tá? E ele pede para você responder algumas questões. Essa questão diz o seguinte: para o diagnóstico do transtorno bipolar do tipo 1, são utilizados exames de imagem ou exames laboratoriais? O que vocês me dizem? Mas eu estudei, usa para descartar outros. Exatamente. Nenhum dos dois a resposta, né? Na verdade, o que você utiliza esses exames é para afastar diagnósticos, tá, diferenciados, tá certo? Então é você excluir um tumor em áreas específicas, tá? Porque a ressonância magnética, ela vai te mostrar uma lesão, tá? Seja ele por processo tumoral, tá? E os exames laboratoriais, eles vão te demonstrar, por exemplo, alterações hormonais que podem estar impactando nas funções cerebrais. Então aqui a resposta correta é que para o diagnóstico do transtorno bipolar do tipo 1 não se dá através de exames de imagem laboratoriais, se dá pelo exame clínico. O exame ele é clínico, o diagnóstico ele é clínico, beleza? E aí continuando, ele pede, tá, para a gente analisar uma figura 4, ele dá outro artigo, e ele pede para analisar uma figura 4, tá? E você analisar essas estruturas que destaca nessa figura 4 lá no exame de ressonância magnética. É o que a gente vai fazer agora, tá? Então ele traz na figura 4, lá no artigo, esse gráfico. O que eu tenho nesse gráfico? Esse gráfico, gente, tá? Nessa linha vertical, ele diz, né, a quantidade de tecidos, está relacionada à quantificação de tecidos, espessuras do tecido, tá? E aqui embaixo, né, na linha horizontal, mostra as áreas cerebrais, tá? Então eles queriam ver se quem tem transtorno bipolar, tá, apresenta alguma área cerebral com um tecido mais espesso ou mais delgado, certo? Dentro do padrão de normalidade. Então o que foi que ele observou? Tá? Ele observou que o núcleo accumbens, estrutura do sistema límbico, a porta do sistema límbico, ele viu que as amígdalas, também sistema límbico, o núcleo caudado, tá? O núcleo caudado, tá certo? Sistema límbico, hipocampo, sistema límbico, né? Então nós temos 4 estruturas do sistema límbico, todos eles, ó, reduziram a espessura, tá? Veja, o 0 é a espessura normal, tá? Se for para cima, ficou mais espesso. Se for para baixo, ficou delgado, ficou mais fino, tá? Então ele observou que as estruturas, as estruturas mais importantes do sistema límbico sofreram uma atrofia. Principalmente quem, ó? Hipocampo. Tá vendo aqui? Então ele teve uma maior atrofia do tecido,
Significa dizer, gente, que nós temos aí uma situação, tá, de perda de capacidade emocional, tá certo? Perda de função, perda de tecido, tá? Ele traz também que o tálamo, tá certo? O tálamo quase não houve alteração, tá certo? Globo pálido também, lembrando que globo pálido e hipotálamo são núcleos da base, né? Então quase não sofreram alteração, mas ele observou que o tálamo e os ventrículos tiveram um aumento de tamanho, tá? É óbvio, se o tecido cerebral vai diminuindo, as cavidades entre eles vai aumentando, tá certo? E aonde eu vejo essas estruturas no exame de ressonância magnética, tá? Oi. Qual? Então eles fizeram a medição lá. O artigo, quando eles botam o link do artigo, você não tem acesso ao artigo de fato. Você só tem acesso ao resumo, uma parte da introdução e a figura. Tá? Então ele quer mostrar para vocês quais são os tecidos que aumentaram e reduziram. Tá certo? Somente isso. Aí ele pede para mostrar essas estruturas no exame de imagem. Tá? Então quando a gente olha para a ressonância magnética aqui, ó, nesse quadro, a gente consegue observar essas estruturas. Então, os ventrículos, que você já sabe onde é que está, os ventrículos. Então, se você tem uma atrofia do tecido, principalmente esse tecido aqui, ó, de substância branca, tá? Que é onde vão estar imerso no sistema límbico, tá? Então, você vai ter o hipocampo, você vai ter, entendeu? Então, todas essas estruturas, esses núcleos que estão citados lá, tanto núcleos da base, que é esse escurinho que vocês estão vendo aqui, como as estruturas, tá, do sistema límbico, estão imersas na substância branca. Então, quando ele atrofia, tá, uma forma de você identificar essa atrofia é o aumento dos ventrículos, é o aumento da cavidade, tá, desses ventrículos, tá certo? Então, aqui, ó, a gente consegue ver o núcleo caudado e o putame, tá? Então deixa eu, tá vendo que aqui é mais escuro do que aqui? Então aqui, ó, é o núcleo caudado, aqui é o putame, tá? Duas estruturas citadas que praticamente não teve variação, tá? O que teve variação e grande foi o tamanho dos ventrículos. Quando a gente vem para cá, ó, a gente já estudou isso aqui, olha só, pronto. Aqui a gente está vendo, ó, pelo corte, tá? Que é a área de giro paripocampal e uncus, certo? Então a gente tem que lembrar que na área do giro paripocampal e uncus é onde está o hipocampo e onde está a amígdala. Então eles tiveram uma atrofia significativa. Então como é que eu iria ver essa atrofia? Aumento, tá? Desse ventrículo aqui, ó, tá certo? Então aqui, ó, olha só. Tá? Então, você tem uma área ventricular, você tem um espaço, esse espaço ele seria aumentado, tá certo? Né? Que é a parte lateral dos ventrículos laterais, né? Então, você tem o corno frontal, o anterior, você tem o corno posterior e o corno lateral. Então, o que você está vendo aqui embaixo é exatamente esse corno lateral dos ventrículos laterais. Então, esse ventrículo está ampliado, tá certo? Lá no P7 vocês vão trabalhar a epilepsia, e na epilepsia, né, existe uma epilepsia temporal, tá? Que é ocasionada pela atrofia exatamente de hipocampo e amígdala. E aí como é que a gente faz para saber? Essa área de ventrículo é bem ampliada. Você tem um aumento significativo desses ventrículos, certo? Então, essa área é importante para analisar, como também, ó, aqui dá para ver também os núcleos da base, ó. Núcleo caudado, putame e globos pálidos, né? Só que ali eles quase não observaram alteração. Então, basicamente, foi a atrofia de hipocampo e amígdala e o aumento dos ventrículos laterais, o que de fato caracteriza, tá? E pode estar associado aos transtornos de bipolaridade. Então, o primeiro artigo ele fala sobre isso, certo? O segundo artigo, deixa eu apagar aqui. Ele pede para você analisar uma tabela, tá? Das áreas cerebrais, né?
né, que houveram alterações morfológicas relacionadas ao transtorno de bipolaridade, e depois fazer a comparação, né, a identificação pelo exame de ressonância magnética com as demais áreas. Então ele traz essa tabela aqui para vocês, tá? Ele faz um comparativo da esquizofrenia com o transtorno bipolar, tá certo? A seta para baixo é aquele que teve a atrofia, né? Se tiver duas setas, a atrofia ela é acentuada. Se tiver apenas uma seta, não é tão acentuada essa atrofia. Se a seta for para cima, é que não houve atrofia, ou seja, houve uma hipertrofia, houve um aumento. E se tiver normal, ele usa o termo de normalidade, tá? Observando aqui, gente, vários giros, tá? Em várias áreas, eles sofreram uma atrofia, tá certo? No transtorno bipolar é meio que uniforme, não tem nada muito acentuado, diferentemente da esquizofrenia. Olha só, na esquizofrenia, o volume inteiro do cérebro reduziu significativamente, tá? Já no transtorno bipolar também houve uma atrofia, mas não tão importante como é o caso da esquizofrenia, certo? Chama atenção também as estruturas do sistema límbico. Veja, hipocampo na esquizofrenia reduziu muito, tá? Já no transtorno bipolar houve redução, mas não tão acentuado como a esquizofrenia. A amígdala, praticamente, tá? Houve a mesma questão do hipocampo, uma redução significativa. E que essa redução ela continuou no giro do símbolo, nos 3 giros frontais, tá certo? Ó, no córtex olfativo, tá? No tálamo, no núcleo accumbens, no putame, no globo pálido, tá certo? Os ventrículos laterais, ó, aumentaram significativamente na esquizofrenia, já no transtorno bipolar nem tanto. Então, o que a gente conclui com essa tabela, né? Que apesar da atrofia, ela é uma característica das duas patologias, na esquizofrenia a gente vê algo mais acentuado, né? Diferentemente, tá, no transtorno bipolar, beleza? Isso explica, por exemplo, que a agudização no caso de esquizofrenia é muito maior, né? Ou seja, os sinais e sintomas que o paciente com esquizofrenia apresenta é muito mais acentuado, tá, do que o paciente com transtorno de bipolaridade, beleza? Mas são as mesmas áreas, todas as áreas que a gente vem estudando ao longo do tempo. Dúvida, gente? Não tá de boa, beleza? Então é isso, estão liberados e até a próxima, se Deus quiser.